Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um Hemoplay Podcast da BHH. Meu nome é Sandra Logeto, eu sou coordenadora do Comitê de Hematologia e Hemoterapia Pediátrica da BHH. E hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco o professor Guilherme Darrigo Júnior. Nós vamos conversar sobre o transplante de medula óssea nas doenças hematológicas não malignas e ele vai nos explicar e ensinar bastante hoje. Obrigada, Darrigo, pela sua presença. Obrigado, Sandra. Eu que agradeço a oportunidade aí de a gente conversar de um assunto tão interessante que é o transplante de medula óssea para as doenças não malignas, né? Certo. O Darrigo, ele é membro do nosso Comitê de Hematologia e Hemoterapia Pediátrica da BHH, trabalha com transplante na USP de Ribeirão Preto. E, começando a nossa conversa, o transplante de medula óssea, originalmente, ele foi desenvolvido para o tratamento das doenças hematológicas malignas ou de tumores sólidos. Mas eu queria te perguntar, como surgiu a ideia de usar também esse procedimento nas doenças hematológicas não malignas? É interessante isso, né, Sandra? Como você comentou, a ideia do transplante para a ideia maligna, né, para as doenças malignas, na verdade, ele veio num contexto de agregar a quimiotoxicidade do tratamento. Então eram doenças de difíceis tratamento, a leucemia é o grande exemplo à época, né? Eram doenças resistentes à parte do tratamento. Então a ideia era aumentar a quimioterapia. Uma vez que você aumentava a quimioterapia, com certeza você conseguia aniquilar essa célula maligna, destruir a célula maligna, com o ônus de, infelizmente, também levar um dano para o paciente muito importante, um dano principalmente medular. Aí havia necessidade de você colocar uma nova medula para que ele conseguisse transpor essa barreira de citopenias importantes da série vermelha, da série branca, da série megacariocítica. Eu acho que vendo essa citopenia, houve essa ideia de falar, poxa, se eu tenho outras doenças não malignas que acometem uma, duas, talvez três das linhagens celulares, talvez o transplante consiga, a partir do momento que eu tiro essa linhagem defeituosa, no caso da falciforme, a linhagem eritroide, da imunodeficiência, a linhagem branca, na hora que eu tiro essa linhagem defeituosa e coloco uma medula nova, eu passo a me beneficiar das células provenientes, das novas células que vão ser provenientes do doador. E aí eu acabo corrigindo esse defeito, que era um defeito único e exclusivamente da célula progenitora, né? Eu acho que essa ideia, esse entendimento, ele veio naturalmente com os primeiros transplantes, onde você precisou trocar uma medula por outra. A medula saudável, naturalmente, iam ter 3 séries saudáveis, já que a minha doença recai em uma dessas 3 séries, então faria sentido fazer isso. E o tempo foi mostrando que realmente deu certo. Foi uma ideia muito boa, né? Exatamente. E só complementando, quais são as doenças hoje não malignas que se beneficiam do transplante de medula óssea? São várias, né? A gente, na verdade, são muitas doenças mesmo. A gente consegue, ou talvez seja até mais interessante, a gente dividir essas doenças em blocos, né? Como eu estava falando das citopenias, talvez a gente consiga botar aí um grupo de doenças dentro das hemoglobinopatias, que talvez sejam um dos grandes carro-chefes do transplante para doenças não malignas, e aí falciforme, talassemia, as hemoglobinopatias instáveis. Um outro grande grupo que a gente tem também, que aí o pessoal da imuno vê muito mais que nós hematologistas, mas que a gente acaba vendo também, são as imunodeficiências primárias. E essa é uma doença que tem ganhado muito campo por conta do teste do pezinho. Então, cada vez mais essas imunodeficiências estão entrando no teste do pezinho. Naturalmente, esses pacientes vão sendo mais diagnosticados precocemente e, consequentemente, vão ser pacientes que vão acabar vindo com uma indicação de transplante. Então, tem esse grupo da imunodeficiência primária. Provavelmente o carro-chefe aí seja as imunodeficiências combinadas, né, severas, os SCIDs.
E você também tem os erros inatos do metabolismo, né? Você tem vários erros inatos, tem a osteopetrose também, que é uma doença. Ou seja, a gente tem várias doenças hereditárias que se beneficiam do transplante. As não hereditárias também, anemia plástica adquirida, a gente tem as falências medulares hereditárias, mas também tem as anemias aplásticas adquiridas, que quando a gente vai olhar até na nossa lista de prioridade, ela está em primeiro lugar. Então, se você tem um quadro de anemia plástica adquirida e um doador aparentado, você passa na frente da leucemia, do falciforme, você passa na frente de todo mundo e passa na frente justamente pela altíssima chance de cura que você tem, né? Então, eu acho que são várias doenças, novas doenças estão ganhando espaço dentro desse cenário das doenças não malignas. Outras a gente consegue tratar com outros tipos de modalidades terapêuticas, mas eu acredito que hoje, olhando para 10 anos atrás, com certeza o número de doenças aumentou bastante e tende a aumentar um pouco mais. Sim, em relação aos erros inatos do metabolismo que você comentou, né? Se a gente for abrir o leque... Nossa Senhora, tem são várias doenças. Mas assim, tem alguma específica que se beneficiaria mais? Qual seria o princípio do benefício do transplante? Porque assim, a gente está pensando naquelas que têm alguma doença em alguma célula da linhagem hematológica, né? Como que funciona nos erros inatos? São vários, né, como você mesmo mencionou, mas tem alguns que já são mais aceitos, inclusive acrescentaram recentemente aí na portaria, como a mucopolissacaridose, por exemplo. Então, Gaucher, MPS, a própria osteopetrose que não entraria, mas está dentro desse escopo, são doenças que muitas vezes você tem uma falha da produção enzimática. Então, na hora que você realoca uma nova medula, você acaba possibilitando que esse paciente venha a ter níveis adequados da produção da enzima e você acaba conseguindo transpor esse problema. Os erros inatos, eles têm uma particularidade muito interessante, porque, salvo exceções, na maioria dos casos, você tem o ganho a partir do momento do transplante, né? Então são doenças que realmente você precisa transplantar muito precocemente, muito precocemente. Aí você às vezes não tem um teste do pezinho adequado, ou tem uma dificuldade de diagnóstico. Então eu sinto assim, vendo colegas, doutora Juliana aqui em São Paulo, doutora Carmen em Curitiba, que trabalham mais com doenças como as doenças do Renato, que muitas vezes o paciente chama... Eu acho que a adrenoleucodistrofia é o grande exemplo, né? O paciente muitas vezes chega, mas já não tem mais aquela condição de transplantar, porque provavelmente passou o time, a doença evoluiu e o benefício, a partir daquele momento, não justifica um procedimento. Uma sequela neurológica mais importante. Grande parte deles vão ter comprometimento neurológico, né? E infelizmente você não anda para trás no comprometimento neurológico. E no Brasil está sendo transplantado? No Brasil transplanta os erros, a adrenoleucodistrofia principalmente, né? Infelizmente, muitas vezes você tem um diagnóstico secundário a alguma perda familiar. Então foi o tio ou um irmão, aí você acaba fazendo esse diagnóstico precoce, num segundo acometido, e aí você acompanha e consegue encaminhar, e os resultados são excelentes quando essas crianças, no caso da adrenoleucodistrofia, cheguei com comprometimento neurológico, eles chamam de critério de Lois, né? Chega com Lois baixo, os resultados costumam ser excelentes. Muito bem. Sempre aprendendo. Vindo um pouco mais para a nossa realidade, até em termos assim, de número de pacientes, né, que seria a doença falciforme, né? A gente tem um número grande de pacientes no Brasil. O ideal seria que todos pudessem ser transplantados. Já existe uma portaria ministerial que inclui a possibilidade do transplante de medula óssea na doença falciforme. Eu queria que você comentasse quais são os critérios hoje de inclusão para um transplante no paciente com doença falciforme. Eu acho que isso é muito importante, né? Que você comentou, Sandra, que existe uma portaria, né? Então hoje transplantar ou não transplantar o paciente com falciforme é uma decisão do médico que está com esse paciente e do centro transplantador de poder ou não acolher esse paciente. Mas a portaria ela já existe. Então eu acho que esse é o primeiro grande passo, porque há
5, 10 anos atrás não havia portaria. Então havia a impossibilidade de você levar esse paciente ao transplante. Hoje não, você tem a portaria. Você tem a portaria, você precisa selecionar os pacientes. Eu acho que isso que você falou é importantíssimo. Tem indicação. Não são todos os pacientes com falciforme que vão para o transplante, né? A gente sempre conversa que são doenças não malignas. Então você não pode trocar uma doença crônica por uma outra doença crônica, às vezes pior, como uma doença do enxerto, algum outro efeito colateral importante do transplante. Então existem indicações bem estabelecidas, a maioria delas recai no sistema nervoso central. A gente sabe que o paciente com falciforme, ele tem chance importante de fazer um acidente vascular, fazendo um parênteses, fazendo uma propaganda, né? Tem agora a diretriz, o paper da nossa revista, da BHH, com profilaxia primária para AVC, profilaxia secundária para AVC, que foi liderado pela Sandra. Então a gente já tem essas recomendações. Então o que nós queremos é que o paciente não tenha um evento vascular. Mas pacientes que têm evento vascular, com certeza absoluta, são os que mais se beneficiam do transplante, porque a gente aprendeu que ter um evento, por mais que você trate ele bem, com hipertransfusão, com bom acompanhamento, ele tem uma chance grande de ter um segundo evento. Então, é um paciente, síndrome torácica aguda, os adolescentes masculinos, priapismo, às vezes diminui muito a qualidade de vida. O paciente precisa tomar sangue toda hora, quando ele começa a alosensibilizar, ele precisa de sangue e já não tem mais sangue. Então, essas são as principais indicações, lembrando que essas indicações são para quem tem um doador familiar, quem tem um doador dentro da família. Então, se você tem um doador 100% compatível, geralmente irmão, mas enfim, um pai, uma mãe, 100% compatível, aí você vê se você tem indicações. Tendo indicação, é um paciente que com certeza se beneficia do transplante. Acho que isso é muito importante, porque às vezes as próprias famílias vêm, não, tem o transplante, tem a terapia gênica, eu quero fazer, né? Então a gente tenta explicar que não, tudo bem, hoje ele está bem, ele não tem uma indicação precisa, sei lá, mesmo que esteja em uso de hidroxureia, está super compensado, não tem nada, então é sempre avaliando esse risco-benefício que você comentou. E aí, naqueles que têm indicação, né, como você comentou, teria que ser um familiar, um irmão, né, 100% compatível, e aí o irmão pode ser traço falciforme, né? Como que entra isso? Essa é uma pergunta, né? As mães sempre falam assim, mas eu tenho... elas falam que comemora e deixa de comemorar na mesma hora. Porque fala assim, ele é compatível, mas ele é traço. Ser traço não é ser doente, né? Então eles se comportam como um portador assintomático, carregador assintomático, mas eles podem doar naturalmente a medula, não tem nenhum problema. O que vai acontecer é que o paciente vai tornar-se um traço falciforme, que a gente sabe que é uma vida normal, não tem grandes complicações, então ser traço definitivamente não contraindica a pessoa de doar a sua medula óssea. E até assim, fazendo um parênteses com a talassemia maior, né, que às vezes você também tem a indicação do transplante, se o irmão é traço talassêmico, menor. É a mesma situação, né? Você vai transformar o paciente numa talassemia menor que vai viver completamente normal. Exatamente, né? Exatamente. Assim, existe em relação à talassemia alguma novidade? Porque assim, eu acho que o transplante da talassemia é algo que já está mais estabelecido há mais tempo. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso na talassemia e se alguma coisa mudou, tem alguma novidade, o que você faz? A talassemia, ela, por N motivos, o falciforme a gente acabou de comentar 5 anos atrás, né? A talassemia, desde do início dos anos 2000, ela já 2009, se eu não me engano, ela tem uma portaria que regulamentou a indicação do transplante para anemia para talassemia. Então, desde essa época, a gente pode transplantar naturalmente, normalmente, via Sistema Único de Saúde, sem nenhum problema. A grande experiência, isso é disparada, a maior experiência do mundo, é a experiência do grupo italiano, justamente pelo número de pacientes talassêmicos que lá existem, mas eles desenvolveram uma grande experiência, eles ensinaram muito
a todos nós com a experiência deles, seja em relação ao qual é o melhor paciente para se levar para o transplante, quais os melhores condicionamentos, e a gente tem feito isso há muitos anos e com uma taxa de sucesso muito importante. O que a gente viu nos últimos anos, e aí é uma novidade que veio não só para a talassemia, mas veio no universo geral das doenças malignas e não malignas, é a inclusão do haplotransplante, né? Naquele que você já não precisa ter mais um doador 100%, você precisa ter um doador 50% compatível, o que no caso nosso, da pediatria, um pai, uma mãe, um irmão, então é muito fácil da gente encontrar doadores. Então nesse cenário do haplotransplante, tem um grupo que tem feito um trabalho muito interessante, um grupo tailandês, que eles mostraram taxas de cura ou de sobrevida a longo prazo de pacientes com talassemia que fizeram um transplante haplo praticamente iguais às taxas italianas com doadores aparentados, 100%. Ou seja, eu peguei aquele paciente que tinha ali 20%, 30% de ter um doador irmão e transformei ele num paciente com 100% de possibilidade de ter um doador, trazendo próximo a taxa de cura de 95%, 93%, 92%, realmente é um ganho no que diz respeito ao tratamento. E é interessante que o pulo do gato que eles deram não foi nem em relação ao transplante em si, mas eles entenderam a talassemia, a fisiopatologia e trabalharam muito antes do transplante. Então esses ótimos resultados, eles vêm de um tratamento precoce que esses pacientes fazem. Esses pacientes, 2 meses antes do transplante, começam a fazer imunossupressão, fludarabina, corticoide. Passa um mês, fludarabina, corticoide. E aí chega para o transplante, a medula já chega mais ou menos, né? E a medula do talassêmico é uma medula super acelerada, né? Então ela chega super fácil de ser destruída e eu acho que esse foi o grande pulo do gato aí que propiciou essas taxas altíssimas de cura. Mas aí, por exemplo, quando você pensa em uma sequela crônica do transplante, se você for comparar o haplo com o totalmente compatível, muda alguma coisa? É a mesma coisa? Como que é? Olhando na talassemia, né? Na talassemia. Os dados de doença do enxerto não foram superiores ao dos aparentados, que provavelmente a nossa pior complicação, pensando num cenário crônico, né? É óbvio que tem o óbito, tem a reativação viral, reativa muito o vírus, os haplotransplantes, mas pensando na cronicidade, principalmente a doença do enxerto crônica, não teve um índice maior do que os não aparentados. Então, foi extremamente aceitável as comorbidades pós-transplante nesse grupo em especial. E é interessante que esse grupo usou inclusive a plataforma Haplo para transplantar com doador aparentado. Porque eles entenderam, e aí uma segunda grande, eu acho, novidade, uma coisa realmente bacana que esse grupo mostrou, que é o quê? Quando a gente olha para o grupo italiano estabeleceu o famoso critério de Pesaro, que via ali qualidade da quelação, fibrose hepática, enfim, esse grupo, ele mostrou que até 17 anos você estava dentro de um grupo que era passível de ser classificado, em Pesaro 1, 2, 3. Depois, talvez a comorbidade fosse tão grande que já não conseguia mais classificar, e a gente sabe que vão ser praticamente todos Pesaro 3. Esse grupo tailandês, eles mostraram ótimos resultados em pacientes com 20, 22, 28 anos, 25 anos. Então, quer dizer, talvez seja uma esperança também para os adultos jovens, para os adultos que não têm doador, mas que se beneficiariam desse tratamento, mesmo não tendo um doador 100% e tendo a comorbidade de quem está aí anos e anos tomando transfusão de sanguínea. Porque hoje na talassemia a cura é o transplante de medula óssea, né? Então, mesmo aquele paciente bem transfundido, bem quelado, que está lá bonitinho, se for curar, que na verdade seria melhor para o paciente, né? Porque ele para as transfusões, para medicamento e tal. Então, se houver a possibilidade de um haplo idêntico, você acha que a gente poderia indicar, na mesma segurança que a gente indica,
um totalmente compatível, então? Se ele Eu acho que sim. A gente tem a discussão em relação, porque o ápulo ele é novo, né? E a portaria é de 2009, então ela contempla apenas o aparentado, mas provavelmente em discussões futuras esse ápulo transplante ele se encaixaria, os dados publicados são bons, algumas experiências inclusive no Brasil também vão em encontro com esses dados internacionais, que realmente é um protocolo interessante. É que nem você falou, né? É uma péssima qualidade para o paciente, porque por mais que você melhore aquela ação, não são 2, 3 anos transplantando, são 2, 3 décadas transplantando. Porque hoje com aquela ação, esse paciente ele consegue ter aí uma expectativa de vida diferente de 10, 15 anos atrás. Então é todo esse problema para o Sistema Único de Saúde, essa qualidade de vida para o paciente que a gente sabe que diminui também. Eu acho que é um caminho bem razoável, bem promissor de se oferecer um ápulo para o paciente com talassemia, a depender da indicação de transplante. As maiores, né? A gente está se resumindo praticamente na beta-talassemia maior. Sim. E haveria alguma diferença se for pai, mãe ou irmão? Como que é feita essa análise para escolher o doador ápulo? Geralmente a gente entende que os 3 sejam adequados. Chega a ser filigrama, que a gente não consegue ter grande certeza se isso realmente tem impacto. Talvez o coletivo dessas escolhas. Então, às vezes, a gente se apega muito ao status do CMV entre doador e receptor, a idade, o sexo do doador, às vezes evitar o sexo feminino. A idade, a gente sabe que é uma medula mais jovem, tende a ter uma melhor célula tronco hematopoética. Então, provavelmente, essas várias particularidades, quando você consegue pegá-las de um modo, pegá-las todas, você provavelmente consegue escolher o melhor doador. Interessante. Não está no nosso script, mas vamos falar um pouquinho de terapia gênica rapidamente, porque às vezes, o comentário, vou esperar sair a terapia gênica, que eu não sei quando vai sair, eu não sei resultado a longo prazo, que a princípio parece ser bem interessante, né? Entre um transplante e uma terapia gênica, o que você acha? A terapia gênica, ela tem uma grande vantagem. Ela é um transplante autólogo, né? Sim. Então, toda essa conversa que a gente está tendo de complicações pós-transplante, doença do enxerto, tudo isso você tira, né? A priori você tira. Você está fazendo um transplante autólogo. Você, hoje, pelo menos para as hemoglobinopatias, você não consegue fugir do condicionamento. Então, você também vai expor esse paciente à quimioterapia. Então, a quimioterapia está nos 2 universos. O grande problema, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma correção que leva a uma vida normal. Então, o nível onde ocorre a correção, você tem uma vida normal a partir daquele momento, com uma morbidade infinitamente menor do que do transplante halogênico, uma taxa de cura tão boa quanto, os proibitivos ou os grandes desafios. Uma terapia extremamente cara, né? A gente até consegue, você tem já a possibilidade de compra de lentivírus, que é o lentiglobin, né? Para falciforme, para talassemia, é muito próximo, o vetor viral é muito próximo das 2 doenças, mas é proibitivo, são valores extremamente proibitivos. Tem ainda uma discussão se a inserção desses vetores ou trabalhar com esses vetores não aumenta a chance de neoplasias secundárias. Isso é importante. É uma discussão em aberto. Eu acredito que ainda não seja algo para hoje, nem para amanhã, mas com certeza eu acho que a médio prazo é algo que deve vir para substituir toda essa outra terapêutica. E enquanto isso a gente vai transplantando, vai continuando o nosso emprego e vai transplantando. Opa! E para finalizar, vamos falar um pouco da aplasia de medula óssea, né? O que tem? Tem alguma novidade, algum desafio, alguma coisa que você acha importante para falar sobre o transplante nas aplasias de medula? As aplasias são um grupo grande também, né? A gente Sim. consegue dividi-las aí nas adquiridas e nas hereditárias. Nas hereditárias a gente subdivide, daí que nem você deu o exemplo lá do Renato, dá para dar um exemplo aqui. Aí vem
Anemia de Fanconi, Black von Diamond, Shoshiman-Diamond, megacariocítica, enfim. Tem várias doenças que cursam aí, que a gente colocou nesse rol das aplasias hereditárias. As aplasias adquiridas, um evento imune, né, geralmente aí uma história aguda, 2 meses, 3 meses, a criança já apresenta uma pancitopenia importantíssima. Esse paciente tem aí próximo de 100% de cura, se ele for levado a transplante de forma rápida, com um doador 100% compatível. As aplasias hereditárias, cada uma tem a sua história, e infelizmente todas têm um calcanhar de Aquiles, que são as neoplasias secundárias. Então é um problema a leucemia mieloide aguda, a SMD secundária, é um problema neoplasias outras, como o carcinoma, células escamosas no Fanconi, os osteosarcomas, sarcomas sólidos dos Black von Diamonds, enfim. São doenças um pouco mais difíceis de transplantar e do pós-transplante. De novidades, o grupo brasileiro, principalmente o grupo de Curitiba, tem feito um trabalho sensacional em relação ao haplotransplante para as aplasias. Recentemente a gente publicou os nossos dados de haplo no Brasil. São dados muito bons, se você considera que o paciente que não tem doador vai precisar imunossuprimir. Tem aí uma chance de 40%, um pouco mais, um pouco menos, de responder à imunossupressão. Ou seja, você oferecer algum tratamento que tem uma chance de 60%, 70%, 80%, é quase o dobro daquela imunossupressão. Então tem dados muito interessantes vindo no que diz respeito ao haplo, para as anemias aplásticas adquiridas. Mais difícil obter esses dados por questão de número de pacientes, mas também dados muito interessantes em haplo para Fanconi, principalmente para Fanconi. Para as outras falências medulares hereditárias a gente não tem esses dados ainda. Tratamento não transplante, também agora saiu recentemente um paper do New England mostrando o papel do Trombopag. Não é para criança pequena, mas talvez o adolescente, o adulto jovem, se beneficia muito de incluir o Trombopag na primeira linha de tratamento, ali com a imunossupressão, mais o Trombopag, mais ATG. Então eu acho que é uma doença que tem caminhado positivamente aí nos últimos anos. Eu acho que os dados são muito, muito interessantes. Eu estava lembrando agora que eu falei bastante de Curitiba, né? O chefe de Curitiba é o professor Pasquini, né? Que ensinou muita gente aí, se não quase todos, o transplante. E eu vi uma vez, e eu já sabia dessa história, que o professor Pasquini nunca aceitou que a gente falasse doenças benignas, né? Porque antigamente falava transplante para doenças benignas, transplantes para doenças malignas. E não tem nada de benigno, né? Não. Então hoje a gente fala doença para doenças malignas, transplante para doenças malignas, transplante para doenças não malignas, né? Falar que um falciforme, uma talassemia, uma plasia é uma doença benigna, ele dava bronca com razão, né? Sim. A gente vai aprendendo, vai tendo experiência com o paciente e vai corrigindo a terminologia. Mas assim, pensando na aplasia, né? Porque mesmo os medicamentos que a gente usa para imunossupressão, muitas vezes a gente não tem acesso fácil no Brasil, certo? A timoglobulina, mesmo o Trombopag. Se você for pensar, eu tenho o meu paciente agora com uma aplasia grave, aquela medula, gordura pura. Eu não tenho um doador 100%, mas tenho um haplo. Você já indicaria esse haplo ou tentaria antes uma imunossupressão, mesmo que só com ciclosporina e corticoide? Porque o Curitiba tem um protocolo adaptado justamente pra gente, pelo acesso, né? E isso que você falou é central, Sandra, porque a gente fica falando, mas daí quem tá ouvindo fala assim, não, falar é bonito, mas eu quero saber onde que eu vou conseguir o remédio. Porque não tem, a gente pega mais da metade dos pacientes, fizeram só corticoide, porque é o que tinha. Enfim, é uma opinião pessoal. O que a gente tem visto, o que nós aprendemos, é que existe aquela aplasia de 500 neutrófilos, existe aquela aplasia de 100 neutrófilos. Para mim, essa aplasia de 100, 200 neutrófilos, esse paciente não aguenta esperar. Esse paciente, para mim, é candidato a haplotransplante. Ele chega, anemia plástica 2, 3 meses, sem neutrófilo mantido. Se você for imunossuprimir, esperar 4 a 6 meses a resposta da imunossupressão, a chance de você perder esse paciente é altíssima de infecção. Então esse para mim.
Ah, ele está com 1.000 neutrófilos, 800 neutrófilos, está sobrando, quase não está dando o critério diagnóstico. Enfim, talvez esse vale a pena você insistir, né? Plaqueta, a gente sabe que plaqueta é temerário, mas 15, 20 mil vai. Entendeu? Reticulócito baixo é temerário, mas vai também com reticulócito baixo. Então talvez esse vale a pena imunossuprimir. Agora 0, 100, 200 neutrófilos, eu pessoalmente estou convencido que é um paciente para haplotransplante. Obrigada, Darrigo. Acho que a gente acabou não comentando sobre o haplo em anemia falciforme, mas também fazendo uma propaganda. Assistam o Hemoplay podcast específico sobre haplotransplante. Com a doutora Adriana, brilhante, eu acho que vale muito a pena mesmo. Aí vocês vão poder ter mais informações sobre o assunto, e aqui a gente espera dar uma introdução no tema, né? Porque se for falar, a gente não termina. Não vai embora hoje. Você gostaria de fazer alguma consideração final, algum comentário? Eu acho que a mensagem importante mesmo, Sandra, é isso que a gente tem discutido há muito tempo na sociedade, né? É indicar com precisão, e uma vez indicado com precisão o transplante para as doenças não malignas, que esse paciente tenha direito a encontrar um leito, né? A gente sabe que cada vez mais é difícil o leito para as doenças não malignas por conta das doenças malignas, que muitas vezes elas precisam passam na frente. A gente tem uma baixa taxa de leitos no Brasil para transplante de crianças, uma alta taxa de pacientes com leucemia sendo bem tratados e tendo condições de chegar para o transplante. Então, acho que o nosso esforço como sociedade tem sido nesse sentido de trabalhar não só a indicação, a orientação ao colega, mas também a ajudar a encontrar um leito, ajudar a criar leitos. Eu acho que talvez criar seja a palavra melhor, né? A gente precisa cada vez mais criar leitos para começar a acomodar todos esses pacientes que têm indicação de transplante. Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Fico muito contente de você estar aqui. Muito obrigada a vocês, e vamos continuar com novos assuntos em próximos podcasts. Obrigado. Tchau. É um prazer ter você ainda mais perto da BHH. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.